Uma outra resposta que eu vou fazer aí é o Regis Tadeu, que pega e ele faz um comentário ali das bandas, né, e a impressão que dá é que ele está fazendo uma comparação com a questão das minhas tentativas de retorno à pregação. E o Regis Tadeu fazendo uma comparação com as bandas que eventualmente voltam e anunciam que vão fazer ali um retorno e tal, né? Eu acho que ele, em algum momento, em algumas lives, em alguns comentários dele, dá a impressão que ele está fazendo uma comparação com a minha questão de tentativa de retorno à pregação, no sentido de falar assim, não, mas ele está tentando voltar para casar aquele remember, como é que é, nas fãs balzaquianas. E daí, não seriam nem, no final nem só fãs, seriam os fãs também, né? Supostamente. As balzaquianas que ficam ali em relação à questão da pregação. Bom, modéstia à parte, eu fazia realmente boas pregações. Mas a questão não é nem essa. Ele faz e ele compara justamente que daí seria uma coisa feita para os fãs, daí eventualmente anunciaria que seria a última vez, depois de repente não seria e tal. Bom, eu nunca anunciei que seria a última vez. Então, não me lembro de ter falado isso. Mas ele faz essa comparação com a questão das bandas, né, para jogar mais peso em cima, mais peso nessa questão espiritual. E ele, claro, obviamente está errado, porque no meu caso, se for fazer essa comparação com a minha situação de retorno à pregação, tem que se lembrar, ao contrário do que diz o Regis Tadeu, de que a, as bandas que eventualmente anunciam a aposentadoria e depois isso chama atenção para os seus shows, depois vão lá, voltam, saem da aposentadoria e anunciam uma nova aposentadoria e eventualmente fazem isso repetidas vezes, né? Muitas dessas bandas, eu imagino que a maioria, não são exatamente forçadas a fazer isso, até porque não poderia haver numa questão contratual a questão da mentira, né? Não existe isso, né? Se eventualmente existe, isso é algo ilegal. Então não poderia eventualmente ter chegado no contratual. Você vai mentir sobre a tua aposentadoria e vai voltar depois. Então não faria sentido. No meu caso, tem que se levar em consideração que para o meu retorno eu fui acusado a voltar. Houve acusação que motivou o retorno. Então é como se uma banda, vamos dizer, anunciasse a aposentadoria e fosse, vamos supor, acusada, sem nenhum tipo de negociata por trás, ela fosse acusada de que havia alguns contratos que ela ainda teria que cumprir. Vai lá e volta e cumpre. Então, o meu caso foi mais ou menos isso. No meu caso, não exatamente por questão contratual, porque houve a questão ali dos filhos espirituais, né? O próprio contrato, na minha opinião, gerava uma interpretação diferente. Eu falei aqui, o pessoal no YouTube fica insistindo, não, a interpretação do contrato é outra coisa, e que as pessoas não entenderam. E, na verdade, ela seria a meu favor, né? Não. Eu já expliquei essa questão. De que, na verdade, em relação às pessoas que não serão filhos espirituais, o melhor é eu não pregar para elas, na verdade. Ou assim eu entendo. E o pessoal está tentando fazer uma interpretação louca, tentando comparar com a situação de vida espiritual, não tem nada a ver com a outra. São duas coisas, duas situações diferentes, mas enfim, eu já expliquei isso. Mas de qualquer forma, no caso do Regis Tadeu, não, tem que levar em consideração que no meu caso havia acusações, né? Então eu imagino que na maior parte das bandas, ou até todas as bandas que o Regis Tadeu critica por retornarem de aposentadoria, talvez não todas, não sei se ele critica todas, mas ele critica várias, né? Ou mesmo cantores solo, não sei. Tem que levar em consideração que às vezes alguns deles podem ter sido acusados de alguma coisa. Às vezes até, quem sabe, no caso de uma banda específica, ou talvez até tenha retornado à aposentadoria por algum tipo de contrato que ela nem sabia que o agente tinha feito, ou alguma coisa nesse sentido. No meu caso, é diferente, justamente. Então, não é questão de retorno, é questão que houve, que pesa a acusação. Então, se não pesa, pesou em algum momento a acusação, eu teria que eventualmente fazer isso. Mas aí que tá, também não me lembro de ter falado que parei de pregar. Então tem essa também. Apenas era um período de preparo, um período ali de algumas mudanças que teriam que ser feitas. Então é que tá, eu nunca exatamente anunciei a aposentadoria até onde eu lembre, né? Mas independente da comparação que ele faz, as bandas eventualmente anunciaram, mas talvez haja argumentações em contrário. Mas imagino que se isso aconteceu foi com uma minoria de bandas no sentido de ter realmente alguma justificação, vamos dizer, legal ou alguma outra justificação para retornar aí da sua aposentadoria. Quem sabe até motivos que não sejam necessariamente contratuais, né? Eu tô imaginando um aqui, mas existem, que no caso seria essa questão contratual, mas de repente haveria outros motivos que realmente justificariam, que não fossem motivos financeiros, que justificariam o retorno de uma banda. Mas, pelo que diz o Regis Tadeu, isso muitas vezes é uma tremenda falcatrua,
Mas no meu caso não é. No meu caso não é. No meu caso era no meu caso a questão do retorno era vamos dizer, a retirada ou a superação de uma dúvida lançada pelos outros. Eu precisaria resolver a dúvida que eventualmente os outros estariam lançando. Então fica esse complemento. É isso aí.